da sua base política. Não é? E o juiz é a mesma coisa. Agora o juiz não, o juiz está presente segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E muitos pegam aqueles sacos de processo e levam para casa. Por isso que esses números mostram a produtividade do juiz de São Paulo, uma produtividade acima do normal. Mas infelizmente não é todo mundo que sabe disso, né? Então fica essa situação. E o juiz também tem essa dificuldade de ir para a mídia, não é todo mundo como você que dá oportunidade, que o juiz venha aqui, converse com o Brasil todo, explique. Então, se muito mais pessoas fizessem esse trabalho, se o judiciário tivesse ainda mais espaço na mídia, eu acho que a população saberia separar perfeitamente o joio do trigo nesse aspecto aí. Então eu vou lançar uma pergunta para te responder no próximo bloco. O senhor acha que a proposta do Dr. Paulo Dimas, do Dr. Viana Santos, em se aproximar cada vez mais da população, da sociedade, por meio da grande imprensa, é uma proposta que vai trazer um retorno muito grande para o judiciário? Ou o senhor acha que isso pode trazer até um risco para a população? O senhor disse que a Constituição foi um marco, né, na medida em que universalizou o acesso à justiça. Será que não há um outro risco? Mas eu vou esperar, pedir licença para o senhor, porque nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Isso é Magistratura e Cultura, um bloco do nosso programa Frente a Frente com a Justiça, que tem a honra de trazer um dos maiores experts em livros jurídicos no Brasil, Dr. Rafael Salvador, articulista do nosso querido Tribunal da Magistratura. Dr. Rafael, o que o senhor separou para o nosso telespectador para apresentar nesse programa de hoje? Que livro que preciso ler? Luciano, hoje eu quero falar sobre um livro que está na 21ª edição. Você veja que valor tem esse livro. É de autoria dos nossos queridos Sebastião Luiz Amorim e Euclides de Oliveira. É da editora LED, é um livro muito interessante sobre inventários e partilhas. Verdadeira Bíblia. É uma, sem dúvida. Você, perdoe a heresia. Por certo, conhece essa obra e nós estamos encantados. Eu fico assim pensando, mas eu tenho o 19º, eu tenho o 20º, eu tenho o 21º. Mas eles conseguem, em cada edição, trazer um livro com alguns pontos que nós não tínhamos pensado antes. Então é um livro maravilhoso, eu aconselho a todo mundo. Os advogados estão encantados com o inventário de partilha, os juízes, tanto que 21ª edição hoje... Vou fazer uma pergunta para o senhor, que essas obras de uma longevidade muito grande, o senhor consegue se desfazer da 19ª, da 18ª, ou o senhor vai mantendo esses livros para até fazer um confronto? Não, sabe o que acontece? Eu sou professor há muito tempo, e eu lecionava de manhã na Faculdade Católica de Direito de Santos. Depois eu comecei a notar que os que precisavam mais de mim eram os da noite, porque são os moços e moças que trabalham o dia inteiro, trabalham para pagar a faculdade. Então o que eu faço? A quantidade de livros que eu vou doando a eles é muito grande. E o inventário e partilha eu já dei 3. Esse é um verdadeiro legado que o senhor deixa, então, para o aluno do senhor, para o discípulo do senhor. E com a autorização do Amorim e do Euclides Benedito de Oliveira. Eles já sabem que eu dou esses livros para os estudantes. Que além de excelentes magistrados e professores e autores de livro, são excelentes pessoas, né, doutor? Muito, muito, muito. Então tá certo. A dica de hoje, então, Inventários e Partilhas, 21ª edição. Edição de Euclides Benedito de Oliveira e Sebastião Luiz Amorim. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Até o próximo programa. prazer. E você continua com o nosso Frente a Frente com a Justiça. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade tendo o prazer e a honra de receber o desembargador Roque Mesquita, vice-presidente da APAMARS. Doutor Roque, no bloco anterior, eu lancei uma questão difícil para o senhor, quase um enigma, porque vamos saber uma extensão do que vem pela frente.
o Dr. Paulo Dimas pela PAMAS, o Dr. Viana Santos pelo Tribunal de Justiça, tem um objetivo de mostrar, de informar a população esse perfil aguerrido, esse perfil guerreiro, esse perfil obstinado do magistrado de São Paulo em solucionar o litígio. E me veio, em algum tempo, em reflexões, uma sensação de um temor grande, que é o que a gente mostrar essa imensa capacidade do juiz e despertar o que os especialistas apontam como litigiosidade contida, que significa estudos que dizem que até para cada ação em andamento tem mais 3 aguardando, que não se soluciona porque a população nem recorre ao judiciário por conta da própria morosidade. O senhor também tem esse temor? Olha, Luciano, a situação está difícil, como eu disse antes, por falta de estrutura. É claro que se for a mídia e contar para a população, incentivando-a, né, contar as vantagens ou as desvantagens, enfim, de divulgar o Poder Judiciário, o trabalho dos juízes, é claro que isso vai motivar as pessoas a buscarem o Judiciário ainda com mais afinco, né? Mas eu acredito que, ao mesmo tempo, deve ser feita uma campanha, uma informação, passar uma informação para as pessoas a respeito também das próprias deficiências do Judiciário. Eu acho que nós temos que mostrar à população, que por sinal é quem paga os nossos subsídios, né? O nosso dinheiro vem dos impostos, que por sua vez são gerados pelo trabalho das pessoas, que têm, portanto, o direito de saber das nossas deficiências. Eu acho que além dessa campanha institucional de se valorizar o Judiciário, de contar o que o juiz faz, deve ser levada à população também a informação das nossas dificuldades, das nossas carências, né? Para que a população forme um juízo de valor a respeito disso, porque é muito fácil você falar, venham, procurem, olha o que o juiz faz e tal, mas sem contar as nossas deficiências também, a população vai cobrar muito da gente. E é o que está acontecendo hoje. Por que se critica muito o Judiciário? Critica porque as pessoas entram com os processos, querem uma resposta rápida, o Judiciário, por esse volume de processos, por falta de pessoas, demora para dar essa resposta. E eu vou lhe adiantar, eu tenho trabalhado no Tribunal de Justiça em processos que chegaram lá por volta de 2005, 2006, sentenças proferidas em 2003, 2002. Então, a pessoa já está há 8 anos já esperando uma resposta do tribunal, quer dizer, já teve a sentença, ganhou, perdeu, recorreu, e já se passaram 8 anos e ele ainda está aguardando um pronunciamento do tribunal. E ainda falta ir para Brasília, onde vai esperar mais algum tempo. Então, essa situação estrutural, geral do Poder Judiciário, precisa ser atacada com a maior transparência possível. E neste ponto eu gostaria até, Luciano, tocar num ponto, uma situação polêmica a respeito da atuação do Conselho Nacional de Justiça. O tempo está mostrando que esse órgão, por mais críticas que se lhe façam, é um órgão que se tornou necessário para a administração do Poder Judiciário no Brasil. Por quê? Porque hoje nós temos um órgão que atua, digamos assim, como um coordenador geral do Poder Judiciário, né? E ele vai apontando, vai interferindo naquilo que o Poder Judiciário se mostra mais carente. E ele pode até ser um colaborador do Poder Judiciário no sentido de sensibilizar os chefes dos poderes executivo e legislativo de criarem recursos, criarem meios para poder resolver um problema localizado. Essa pergunta entendeu? Que eu ia fazer para o senhor, você antecipou. Esse, sem nenhuma dúvida, se tornou uma figura indispensável. O CNJ hoje é conhecido no Brasil inteiro por sua atuação. Muitos criticam, outros aplaudem, mas de fato é um órgão atuante. O senhor acha que falta ao CNJ esse mesmo empenho que ele tem em relação ao judiciário em estabelecer ponte com os outros poderes?